Pessoal, quando nós temos a perspectiva da paciência e da beneficência, onde paragrafa Paulo em 1 Coríntios 13:4, que a caridade ela é benigna e ela é paciente, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não se envaidece. Vai ser dito em Palavras de Vida Eterna, capítulo 94, sobre essa cooperação que nós somos chamados a fazer acontecer sem atrito, o trabalho sem queixa e tudo que nós podemos movimentar nesses areais de forma prodigiosa, conquistando gratidão, levantando a generosidade. Mas a importância de a paciência normalizar a nossa beneficência. Quando é trago essa questão dos esforços que nós somos chamados enquanto atos que vamos realizar na direção do entorno, isso vai dizer que enquanto a gente percebe que os governantes eles trazem ao governado o que você tem me pertence, vai ser asseverado pela boca de Pedro que o que eu tenho te ofereço, te dou, que é a proposta do cristianismo, que é uma proposta que vai na direção oposta. Em sendo assim, diz também de que existe aí a iniciativa do pedir e, inclusive, a necessidade de nós darmos a esmola material, o auxílio daquilo que é uma roupa, um pão, uma água, um agasalho, um remédio. Mas quanto mais a gente cristianiza, ilumina nossas interiores energias, mais a gente vai alcançando a elevada condição do mérito pelas sadias expressões do nosso trabalho e nos afastando da condição de pedinte. Porque a gente vai experimentando uma capacitação que é portar dentro da alma. Outro dia uma moça, ela tinha entrado em contato conosco porque ela estava, segundo ela, numa UPA aqui da cidade, fazendo um tratamento, porque ela disse que estava com uma infecção no útero. E ela houvera mandado uma mensagem pedindo para passar um determinado valor para ela voltar de Uber para a casa dela, porque já era no sábado à noite, mais de 11 horas da noite, e houvera, inclusive, pedido a possibilidade de ir buscá-la, caso não tivesse como passar esse valor para ela. E acabou, gente, que ao ir ao encontro dela, na UPA ali, que houvera dito que estava, não foi localizado ela. Daí a moça fez a aferição dos nomes de quem tinha entrado ali na UPA naquela noite, e ela não estava dentre os nomes. Então disse que ela poderia ter ido para uma outra UPA, que tem mais umas 2 na cidade, 24 horas.
Mas acabou que, como ela houvera confirmado no privado do WhatsApp que aquela era a UPA, acabei deixando, voltando, mas foi até providencial, porque a gente acabou encontrando outras pessoas e foi até uma bênção eu ter acabado indo lá. Mas acaba que mostra, às vezes, a situação da pessoa que pede alguma coisa, e momentos se a gente estiver falando de dinheiro, aquilo pode não ser porque está sendo falado que é, ou pode ter alguém por trás pressionando para entrar dinheiro para atender algum tipo de vício. Porque no caso dela, a gente percebe que é uma moça muito sofrida, ela tem filhos pequenos, tem uma adolescente. Há pouco tempo ela houvera perdido uma criança de 7 meses, que ainda estava no útero, e estava há um tempo atrás sem geladeira, então precisando de ajuda. Mas acaba que quando a pessoa ela recebe a instrução, a oração que reabilita ela, e ela pode, pelas sadias expressões do seu labor, fazer a construção de mérito, isso vai ser para ela uma iluminação profunda. Porque aquele que está numa condição de pedir, ele almeja, num dado momento, poder tomar rédea do seu processo, em que ele vai descobrir as alegrias, que são muito maiores quando a gente dá do que a gente recebe. Ou seja, há maior alegria em dar do que em receber. E acaba que o indivíduo, então, ele vai fazendo essa construção de iluminação interior. Em sendo assim, a gente vai começando a perceber que o cristão verdadeiro, onde quer que ele se encontre, ele é um vivo ponto de resistência ao mal. E, em sendo assim, a gente vai conseguindo compreender melhor o verbo suportar. Porque quando nós estamos nas fainas do mundo, a gente entra em contato com todo tipo de situação. E caso nós não sustentemos essa resistência, tendo essa grande e ampliada compreensão, vai acontecer que a gente vai acabar se indispondo com situações em torno de nós, porque isso exige de nós um suportar, um resistir. Enquanto, na verdade, o movimento é realmente ir aonde as situações são difíceis para deixar o nosso acolhimento. Por isso que, quando é falado a questão do perdão, é algo tão importante, porque quando a gente fala desse sentimento e desse ação que a gente realiza, isso corta no nascedor uma série de violências que acabam acontecendo devido a um ressentimento que eu nutro. Inclusive, no sentido de que quando nós estamos vivendo uma situação em que, no meio de uma sombra, a gente não resiste àquilo, e acaba que a gente ou cede aquele estado de coisa, ou se volta contra ela, que diz que a gente não está conseguindo ter resiliência, nem suportação, muito menos acolhimento, vai dizer de que, ao ter essa resposta, isso vai se fazer acompanhado aí de um ressentimento, que eu acabo dando aso para isso,
E isso então vai realizando atitudes de agressividade que eu vou passando a ter, de violência, e que dizem das nossas estatísticas. Então, quando nós consideramos que o ressentimento, sob qualquer forma que ele se apresente, eu tendo consciência disso ou não, ele sempre vai ser um sutil veneno que gera enfermidade, desequilíbrio e desatrelo. Daí um indivíduo que se permite nutrir isso, ele não consegue ações eficazes no bem aonde ele atua, porque ele se torna vítima das experiências rancorosas que ele vai acontecendo dentro de si. Porque se a gente considerar o mundo hoje, existem vários focos de guerra distribuído aí, espalhado pelo mundo. Mas aqueles países que não têm guerra declarada, eles têm guerras entre quatro paredes, com violência de todo porte, e que isso acaba que se espalha pelo nosso orbe, até pela condição ainda inferior que nós nos demoramos. Por isso que, se nós não aprendemos essa convivência de tolerância, clemência, compaixão e acolhimento, nós não conseguiremos viver bem. Porque acaba que é no meio que nós estamos, nos nossos relacionamentos, que a gente vai talhando a convivência sadia, nobre. Isso é que vai nos permitindo essa boa vivência. Porque eu vou expressar no outro e tratá-lo da forma como eu me expresso comigo mesmo e como eu me trato. E nós estamos numa sociedade que valoriza muito a aparência em detrimento da essência. Então, se a gente pegar hoje a questão, por exemplo, das adolescentes, que tem aumentado muito a taxa de automutilação, inclusive a gente tem aí um valor de mais de 300% de aumento, em que a adolescente ela acaba se cortando. Vai acontecer que, se nós pegarmos o mundo hoje, quando a gente pega, por exemplo, os adolescentes, os meninos, eles têm mais um viés aí para um videogame pornográfico. Mas as meninas, elas já se comparam mais umas às outras. Como nós estamos num orbe em que as pessoas têm contato umas com as outras no mundo inteiro, uma adolescente hoje no Brasil, ela tem contato com o padrão de beleza em todas as outras partes do mundo. E ela, se não tiver uma autoestima sólida, ela vai acabar se comparando, tanto com uma colega de sala, quanto com uma modelo da China. E isso vai acabar levando ela a piorar sua autoestima e cair em situações de autodestruição e automutilação, inclusive de depressão, de ansiedade mórbida, de pânico, que tem a ver com esse estado interior que ela, pelo sentimento de carência, de rejeição que ela experimenta, de baixa autoestima, ela se deixou levar por essa situação. E é curioso, porque Emmanuel vai trazer em palavras de Emmanuel que para a mulher a beleza ela é um engano, é um engodo. E para o homem o poder é uma ilusão, é uma fantasia. Então, quando a gente percebe que essa situação,
vai nos mostrando como o materialismo ele vai nos destruindo, se a gente deixar. Inclusive, consoante vai ser dito na coleção A Vida do Mundo Espiritual, as grandes almas, quando elas vão encarnar num orbe como a Terra, elas imploram feiura, aparências apagadas, sem um magnetismo que chame atenção. Para que elas possam ter uma mínima segurança de ação no bem eficaz, subtraindo-se, protegendo-se dos arremetidos de despeito, ciúme, comparação, inveja, que são arremessados nas nossas direções o tempo todo. Então, as grandes almas, esses espíritos mais evoluídos, quando vão encarnar num orbe como o nosso, eles pedem reiteradamente que enfeie o seu aparato físico, que seja uma aparência apagada, feia, para que isso facilite e dê mais segurança para o trabalho que eles precisam realizar, porque sabem que na Terra, a própria questão das carências das pessoas, começando de mim, a própria questão das nossas rejeições, das nossas baixas autoestimas, das nossas carências, a gente acaba que queremos, para compensar isso, estar acima do outro, seja em beleza, seja em poder, seja em evidência, em dinheiro. E por aí vai, os títulos que a gente vai querendo acumular de forma sôfrega para compensar a nossa carência e a nossa insatisfação conosco mesmo, devido à nossa dificuldade de nos amar e de nos perdoar, de nos acolher. Por isso que a gente tem dificuldade de viver isso na direção do outro. Em sendo assim, quando nós consideramos esses tratores que são passados em cima de nós enquanto no orbe, como a Terra, isso vai trazer a urgência de nós estarmos atentos, porque se a gente não toma cuidado, nós acabamos reféns desses padrões que existem, seja de beleza, seja de status social, seja de título, de conhecimento, em que a gente acaba que por esses acúmulos, como inclusive quando você vai elaborar um currículo, a gente meça o nosso valor a partir disso. Até mesmo tentando aliviar a rejeição e o desamor que existe dentro de nós, por ser insuportável para nós. Em sendo assim, quando a gente percebe essa urgência da gente romper o materialismo, e por isso é tão importante a gente levantar a bandeira do espiritualismo. Porque o materialismo ele é um trator que esmaga as pessoas, escraviza elas aos seus padrões. Se a pessoa não tiver uma estrutura emocional, amorosa dentro de si, uma fé, uma esperança, ela acaba que tomba sob essa pressão e às vezes, gente, gasta todo o dinheiro que tem para mudar uma aparência por causa disso. Às vezes faz dívida para ter tal roupa, para atender a mudança de um carro, para dizer que tem o carro do ano. E, inclusive, quando a gente considera os vícios que isso tudo faz proliferar. Porque um indivíduo que ele não trata o seu desamor interno e a dor que ele experimenta dentro de si, a rejeição consigo mesmo, vai acabar que, se ele tiver uma tendência para um vício, por exemplo, de apostar em jogo, ele vai acabar gastando tudo que ele tem naquela aposta, fazendo dívida,
Ele não tem coragem de falar com a família o que está acontecendo. Isso está aumentando muito esses casos. E o indivíduo acaba que ou vem a ser perseguido por agiotas, torturado e morto, ou acaba se suicidando, porque não suporta aquele montante de dívida que ele fez, que ele não tem como marcar com aquilo, por causa do vício em jogo. E não tem coragem, não consegue força para se abrir com a família, e vem a ter uma ideação suicida e a se autoexterminar, e a dívida acaba ficando para a família ter que resolver. Então, situações tristes que mostram o que o materialismo faz conosco. Porque o materialismo, ele vai tentar nos dizer que o jogo, ele é diversão, que a aposta é uma adrenalina que eu vivo, que o cigarro, ele é um momento de interação com os amigos. O materialismo, ele vai colocar uma perspectiva positiva em algo que, na verdade, é autodestruição. Porque ele inverte, exatamente para que nós caiamos nessa isca. Até porque, se vier claro para nós o mal que aquilo faz, isso acabaria que a gente se protegeria melhor daquela ideia, daquele vício, e nos afastaríamos rápido daquela situação. Por isso que, para nos enganar, os obsessores, eles acabam trazendo essas experiências materialistas e viciosas como vivências que agregam, que trazem bem-estar, que devem ser estimuladas, que não tem mal nenhum. Enquanto, na verdade, o desavisado que se deixa levar por isso, ele acaba que cria aquele ioiô vicioso, e chegado nesse ping-pong, ele vai ter muita dificuldade para se libertar. Em sendo assim, constantemente compreender, sempre trabalhar. Agora, quando a gente pensa em descansar, apenas se mostrar necessária a pausa para refazimento, mas nunca parar. Visto que nós precisamos fazer valer esse estágio bendito aqui para deixar coisas boas para o nosso trabalho. E quando a gente perceber que é necessário o descanso, é uma pausa para refazer, apenas o suficiente para o refazimento, para depois continuar. Ou seja, parar mesmo a gente não para, porque se eu acho que eu preciso parar para fazer um descanso mais longo, eu já paro no meio do caminho. Aquilo já é queda para mim. Eu preciso estar em movimento no serviço nobre, porque é esse movimento que vai mesmo me dando essa musculação moral. E aqui, gente, vale também para os nossos labores do ganha-pão diário. Assim, é muito grande a movimentação de atestados para as pessoas que acaba faltando um dia do trabalho, acaba às vezes pedindo um afastamento de uma semana, às vezes pedindo atestados de inaptidão, porque está incapacitado por uma depressão, por um pânico, por uma psicose, por uma neurose. Mesmo a gente sabendo que a psicose são situações mais gravosas, em que há aí uma lesão na personalidade, o indivíduo ele vai fazer o controle dos excessos, da manifestação da doença, para que ele possa pelo menos ter uma vida de um trabalho, do seu ganha-pão, de uma atividade voluntária, de um exercício,
Mas a psicose, ela não tem a perspectiva da cura. Já a neurose, não. Neurose são situações menos gravosas, em que o indivíduo, aí, tendo a sua base na espiritualidade, fazendo aí o acompanhamento ao mesmo tempo com um terapeuta, um psiquiatra, também terapias alternativas, mas enquanto a base aí, a sua reforma moral, a frequentar aí o centro espírita e se sentir útil numa atividade que ele abrace ali, ou no templo que o indivíduo se sinta bem, fazer o evangelho no lar diário, com água fluidificada, que ele põe ali no filtro, numa garrafinha, deixa num copo para ir pingando. Isso tudo vai permitindo ele a possibilidade de uma remissão, que pode acontecer no caso da neurose. Já a psicose não, vai acompanhar o indivíduo. E nesse sentido, se nós considerarmos aqui as situações que estão acontecendo de incapacitação para o trabalho, pelos nossos transtornos e adoecimentos mentais, isso mostra que existe uma questão aí de um esforço que eu não estou conseguindo verter para burilar meus excessos, para tentar a remissão que eu preciso, porque isso vai partir daquilo que eu realizo nesse sentido, porque não há como a gente pensar em qualquer tipo de recuperação orgânica, psíquica, sem a reforma moral. E quem vai trazer isso para nós é o espiritualismo. É o espiritualismo que nos desperta para a transformação moral. Até porque, gente, não bastará apenas a reforma acontecer pela reforma, mas eu vou precisar ir intensificando isso, para que eu não venha a ser presa de imprevistos que ponham tudo a perder. Igual uma moça estava comentando que ela participa de um grupo de estudo do Evangelho no Centro Espírita, e havia umas 3 semanas que ela estava impossibilitada de ir. E ela houvera tido aí o início de uma gripe, que foi agravando, pegou a garganta e ela já estava numa situação delicada. E acabou que quando ela foi ao médico, ele disse para ela que ela estava com uma infiltração no pulmão, que poderia virar pneumonia. Ela precisou entrar com antibiótico forte, que ela inclusive ainda está tomando. E ela sentiu que aquilo chacoalhou ela, porque enquanto ela estava saudável, ela não arrumou tempo de ir no estudo do Evangelho. E foi preciso acontecer esse tipo de situação com o seu organismo para ela perceber o valor que ela precisa dar para o bem que ela pode fazer enquanto ela tem saúde. Então, são detalhes que vai despertando a gente para o trabalho que nós precisamos realizar e focar nisso. Eu, como tive uma história assim, com muitas vivências, ao mesmo tempo desafiadoras, expiatórias e provacionais, inclusive ali dentro de casa, com a minha mãe, e situações que acabaram que foram bastante tormentosas para mim, e eu acabava querendo ali ir até o lugar onde o outro estava para tentar salvá-lo, mas eu acabava que caía nessa tentativa. Até mesmo porque cada qual precisará dar conta de si. Eu posso estender a mão, mas se eu me
prejudico e me desequilibro tentando levar auxílio para alguém, isso acaba que, em vez de ajudar, atrapalha, porque é um a mais para ser ajudado e um a menos para ajudar. E acabou que, ao longo dessas experiências que eu fui vivendo, eu comecei a acumular uma série de alterações, não era só no órgão de choque. Desde um ouvido, que tinha 70% de perfuração, constantemente vinha infeccionar, o olho, que eu tinha mexido nele, ele acabou piorando o estado quando uma lente de vidro entrou dentro dele. E eu tinha perdido a vista por alguns segundos. Também a questão da artrose, que inclusive depois eu entrei num procedimento de cirurgia de 5 horas, porque formou como que pontas de ossos que estavam entrando em artéria, então precisava remover. E também anemia, a herpes relacionada à minha imunidade. Então, virou várias questões ao mesmo tempo. E à medida que eu assumi o trabalho com Jesus e procurei ser fiel àquilo, apesar da minha insuficiência, porque acaba que é Jesus mesmo quem nos capacita para realizar, porque eu preciso trabalhar com Jesus, não é Ele que precisa do meu trabalho. Eu preciso seguir após Ele trabalhando na sua gleba. E é curioso, gente, que foi desfazendo essas várias condições anômalas que eu experimentava. E eu fui percebendo uma recuperação gradativa. Por isso que, se por um lado o indivíduo, quando ele não é fiel a um trabalho que ele assume ali no centro espírita, ele pode se dar abraço com uma situação igual essa moça aconteceu, em que ela sentiu pesar na consciência dela, que ela não estava atendendo a um dever, que ela estava sendo negligente, até porque cada caso vai ser caso. Por outro lado, à medida que eu sou fiel, de forma devotada e desinteressada, isso repercute no meu físico e vai levando a uma recuperação importante. Por isso que, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, dos responsáveis aqui na Terra por outras vidas, são convocações a negócios de exemplificação, renúncia e devotamento. Mas aqui, gente, não só os responsáveis, mas todos quantos têm aí alguém próximo de si que, de alguma forma, pela nossa exemplificação, pela nossa renúncia e pelo nosso devotamento, nós conseguiremos verdadeiros milagres. Porque o testemunho, ele arrasta. A palavra, ela não vai convencer, e qualquer outro meio que a gente usa para tentar levar uma proposta nobre, limpa, isso, se não for acompanhado do nosso testemunho, não vai adiantar. Vai sim poder ser instrutivo se estiver acompanhado da nossa exemplificação, que tem aí junto a questão do nosso devotamento, nossa abnegação, nosso desinteresse, nosso desapego. Por isso que, nessa questão da experiência de podermos deixar essa vibração por onde a gente passa, isso vai dizer, primacialmente, de podermos realmente seguirmos os passos do Mestre.
E é um movimento que cada qual precisará encontrar dentro de si mesmo. Porque quando a gente fala qualquer movimentação que possa acontecer de rasgável página, portadora de restrito vocabulário, não passa de uma fase de preparo, espiritualmente falando. Porque o objetivo de Jesus é inscrever, esculpir seu ensinamento no nosso imal do coração e inteligências. E por isso que quanto mais a gente busca essa simplicidade, melhor, porque não há como revestir esses ensinamentos de formas quaisquer complicadas. Por isso que quando a gente pega, por exemplo, a moeda do Cristo é o amor, a capacidade que eu tenho de amar, que é o que vai, a partir de um amor para comigo mesma, eu acabo que consigo oferecer isso para aqueles mais próximos, e chega um ponto que eu sou chamado a oferecer isso para a humanidade inteira, através de um serviço que eu ofereço. Sendo assim, não é lícito a gente se aventurar ao comércio sagrado das almas sem amar. Porque aí acaba que nós acabaremos naufragando, e inclusive quando a gente considera que a própria falta de perdão que a gente tem com a gente mesmo é desamor conosco mesmo. E que vai ser um movimento silencioso por estar dentro da alma. Uma moça, ela estava comentando da mãe dela, que ela tem alguns rompantes de autoritarismo, de mando, e que há momentos em que ela acaba, que extrapola essa situação, e quando ela vai alertar a mãe pelo comportamento que ela está tendo, ela não aceita e fica agressiva com aquela observação da filha. A trazer que existem situações que nós fazemos e que podem não ser perceptíveis para nós, ou a gente não conseguir aceitar aquilo. Porque acaba que uma falha que eu cometo, uma queda, minha consciência registra. Naturalmente que eu posso falhar e eu não conseguir perceber o meu erro. Daí por isso que a gente tem que estar atento ao que as pessoas falam de nós, para que a gente consiga juizar da testemunho que nós temos deixado. Mas, por outro lado, pode acontecer de alguém vir me alertar uma dada situação e eu não ter acolhimento daquilo. E ao invés de acolher aquela crítica que vai me ajudar a me melhorar, eu entendo que aquilo não é para mim, acho ruim com quem está me falando aquilo. Por isso que, quando a gente pensa, por exemplo, que Jesus, quando ele veio executar a sua missão divina de amor, ele não contou com a imediata colaboração de espíritos compreensivos e aperfeiçoados. Mas antes ele houvera aniquilado a si mesmo. Ele foi para o lugar de servo, aquele que lavou os pés dos discípulos, que renunciou a si mesmo, tomou a cruz por nós. E acaba que, quando ele diz
na situação da última ceia, após ter feito a lavação dos pés dos discípulos, ele vai dizer que era para cada qual ir e fazer o mesmo, enquanto aquele que quisesse ser o maior que fosse o menor. E quem quisesse ser o que comanda fosse o servo do menor. Mostrando que a proposta renuncial, ela é caminho que também vai dizer de um apanágio da vitória sobre a minha própria humanidade, porque só consegue renunciar a si mesmo quem já se venceu. E nesse sentido, aquele que se ama, que se perdoa, é que consegue se vencer e se disciplinar para melhorar. Esse espírito, ele então dá conta desse heroísmo e dessa santidade, desse martírio de abnegação, esquecimento de si mesmo em prol de outrem. Então, se a gente considerar, por exemplo, que Jesus está no umbral de todos os templos do orbe religioso e pergunta de forma interessada a quem atravessa aquele pórtico ali, o que você busca? Que até quando a gente considera a questão do espiritualismo, eu preciso ajuizar do que eu estou buscando quando eu vou num grupo de jovens, quando eu vou num centro espírita, quando eu vou em algum outro templo religioso da minha predileção. Até porque, gente, a questão da religiosidade, ela pode mascarar estados alterados dentro de mim. Eu posso, por exemplo, durante um período que eu esteja desempregada, começar a rezar um texto diariamente, e depois que eu arrumo um emprego, eu já não tenho mais aquela rotina de oração. Até porque que nós estamos considerando uma prática católica, mas para a gente fazer um exemplo do que estamos tentando e colocando aqui. Mas se nós considerarmos, por exemplo, essa pessoa que teve aí um acidente de moto, estroncou o pé e vai precisar ficar uns dias em casa de molho, não vai ter como sair para o seu trabalho do ganha-pão. Vamos considerar que a moça que viveu isso é uma diarista que precisa trabalhar para receber. Então pode ser que no período que ela está com esse pé estroncado, que ela vai ficar em casa alguns dias para se recuperar, ela comece a fazer o evangelho lá diário que ela não fazia. Aí ela faz todos os dias o evangelho no lar nesse período. Depois, quando ela recupera o pé, ela já não faz todo dia. Então, às vezes, a nossa espiritualidade, ela pode ser com interesse imediato. Nós poderemos pedir daquilo que necessitamos, inclusive termos essas atitudes para batermos para que a porta seja aberta, mas a gente tem que ter cuidado, porque quando o discípulo ele toma consciência da urgência do serviço nobre, ele vai assumir essa mesma rotina, mesmo no vigor das suas forças físicas. Ele não vai esperar alguma coisa no organismo pifar, falhar ou o ameaçar para ele fazer isso. Mas ele já se antecipa e abraça o serviço nobre e envolve nisso.
Por isso que Jesus, ele é o nosso divino guia para a santificante conquista do mais além. A gente não pode se afastar dele um minuto. Nós precisamos ter o olhar do Cristo o tempo todo conosco. O que ele acha do que nós falamos, o que ele acha do que nós pensamos, o que ele pensa do que nós sentimos, como ele vê uma nossa ação, o que ele faria no nosso lugar. Inclusive, uma dada ação que eu estou em dúvida se aquilo foi bom ou não, imaginar outra pessoa fazendo aquilo e eu assistindo. Se eu achar que não foi bom, é porque aquela minha ação foi ruim. Agora, se eu achar que foi bom, é porque com certeza aquela minha ação foi boa. Imaginar todo mundo fazendo o que eu fiz. Igual se alguém pega um atestado falso para mostrar uma professora justificando a falta dele numa prova, e esse atestado, ele é um atestado mesmo, mas ele está com uma data alterada. Era um atestado mais antigo e ele adulterou para parecer um atestado atual. Se ele imaginar outra pessoa fazendo e ele achar que aquilo não foi legal, até porque não foi. Se ele imaginar, tipo, todo mundo fazendo o que ele fez, todo mundo falsificando atestado, isso seria bom? Não. Então, isso não é uma boa coisa, falsificar atestado. E o mais importante é imaginar Jesus me assistindo naquela situação, que ele pensa disso. Jesus ia aprovar a falsificação de um atestado? Não. Então, a gente ter Jesus próximo de nós, como esse espelho, esse roteiro mesmo, para a gente ter um feedback reflexivo, vigoroso, das abstrações e dos ajuizamentos reais do que temos feito, é imperioso. Porque os títulos de Jesus não são dos inatividade, da inércia, do ócio, das falsificações, onde o indivíduo fica isento de se esforçar e de se responsabilizar. Não. Inclusive, Jesus, ele vai nos convocar, pelo contrário, a, se falhei, me responsabilizar pelo ocorrido. E com essa atitude de alguém que não é culpada, mas é a responsável por aquela falha ter acontecido, ele me concita a resolver, a me arrepender, a expiar, a reparar. Por isso que em Jesus nós não veremos uma ideia de um produtivo repouso como preparação de um céu. Visto que nós, na verdade, temos a gleba diante de nós, o mundo é a nossa terra, onde a gente é chamado a semear a boa semente, do qual os frutos girão. Por isso que nós vamos ser orientados a tolerar e a pacientar, mas não faremos acordo com os erros que ora infelicita o orbe. Por isso que Jesus houvera ido à cruz e legado o testemunho último de não violência, mas também de não acomodação com as sombras trevosas, em que se compraz a maior parte dos terráqueos. Em sendo assim,
Jesus, ele não vai ser apenas uma filosófica figuração ou religiosa nos altiplanos do universal pensamento, mas é o restaurador do nosso espiritual casa. Nesse sentido, todos reclamamos a visão com Jesus, mas ver simplesmente não bastará. Se a gente se circunscrever e ficar no enxergar pelo enxergar, a gente até pode ser um narrador bom, um estatístico excelente. Mas para glorificar e ver o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas dele, escalando com ele mesmo a montanha do testemunho do trabalho. Porque acaba que nós seremos convidados a fazer essa subida montanha acima. Porque senão a gente fica ali na letra pela letra. E a letra pela letra, ela mata. É o espírito que vivifica. A carne de nada serve. O espírito é que precisa se fortalecer e usar a matéria para o que é bom. Por isso que Jesus trouxe para nós palavras vivas, espirituais. E nos paragrafara que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não em matéria e em verdade, porque a matéria para nada vale, mas em espírito e em verdade, porque é esse espírito adorador que é capaz de usar essa matéria para as ações nobres que ele vai realizando aqui. Por isso que nesse sentido, quando a gente considera esse miraculoso tempo da carne, as células são vivos tijolos na construção da forma, nossa alma está encerrada de maneira provisória, em ouvido temporário, mas não absoluto, e transporta consigo um patrimônio vasto de experiência. É torturada por anseios indefiníveis de retorno à superior espiritualidade e por enquanto se demora no opaco mundo, em reiterado e singular desajuste. Porque à medida que o espírito ele ascende, ele vai então podendo adentrar aí essa burilamento moral e acabará por ir purificando o pensamento e nossa vontade comandando esse barco do nosso organismo para o elevado. Então a gente vai conseguindo fazer um controle da nossa ideia, regular a intensidade da nossa emoção e, pela caridade genuína, conseguiremos então fazer uma distribuição do esforço, devotamento e testemunho.